Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Abra e deixe aberto, por favor. A história aqui é acerca do profeta Elias, e que é um dos profetas mais famosos do Velho Testamento. Ele é tão famoso que ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. E os teólogos dizem que Elias pode ser uma das duas testemunhas. Sabe aquelas duas testemunhas que fala no Apocalipse, que virá na grande tribulação e que vai pregar a palavra por 3 anos e meio e depois serão assassinadas em praça pública e os seus cadáveres ficarão jogados em estado de decomposição e os seus corpos ficarão no meio da praça por 3 dias, e que ao terceiro dia estes cadáveres, as duas testemunhas, ressuscitarão. Os teólogos dizem que uma das testemunhas pode ser Elias e a outra Moisés. Os teólogos dizem isso. Elias era nesta época aqui um profeta muito famoso. Para vocês terem uma ideia, ele era temido pelo rei Acabe e também pela rainha Jezabel. Ele era temido e respeitado pelo exército. Um dia o rei mandou prender Elias e mandou 50 homens mais um capitão para prender a Elias. E quando estes 50 homens mais um capitão deram ordem de prisão a Elias, ele disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E caiu fogo do céu e consumiu aqueles homens. E a notícia se espalhou. Mas o rei, não satisfeito, mandou mais 50 homens. E a história se repetiu. Elias orou e desceu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu aqueles homens que queriam prejudicar a Elias. E assim aconteceu. E aí mandaram mais um capitão e mais 50 homens. Só que este capitão teve temor. E quando ele veio se aproximando de Elias, ele levantou a mão, se ajoelhou e disse: não, homem de Deus, por favor, não nos faça mal. Nós estamos cumprindo uma ordem do rei. Quer dizer que o exército ia falar com Elias de joelhos. Era um homem fora de série. Elias, ele praticamente em uma escala menor, ele repetiu o milagre de Moisés. Moisés não abriu o mar vermelho? Um dia Elias está andando com o seu adjunto, Eliseu, antes de ser tomado, e eles chegam nas margens do rio Jordão, e era época de cheia, e estava muito cheio o rio, e não dava para atravessar, a não ser a nado. E ao invés de nadar, sabe o que Elias fez? Tirou a capa que ele estava vestido, dobrou a capa, bateu no rio Jordão, e as águas do rio Jordão fizeram isso. E ao invés de passar a nado, ele passou andando no leito do rio. Então o cara era fora de série mesmo. Elias não era brincadeira não. Elias, ele orava e tinha o poder de interferir nas leis da natureza. Ele orou e disse: não vai cair uma gota de orvalho do céu, não vai cair nem o orvalho e nem a chuva, segundo a minha palavra, só quando eu disser que vai chover. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água. 3 anos e meio depois, ele ora, e assim que ele ora, caem águas torrenciais. Quer dizer, Elias era um homem realmente especial, fora do comum. Ele faz o desafio no Monte Carmelo, e no Monte Carmelo tem 450 profetas de Baal, mais 450 profetas do poste ídolo. Ele faz aquele desafio e diz: o Deus que responder por fogo, este é Deus. Você conhece a história? Os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo rezaram a manhã inteira e não aconteceu nada. E Elias começou a zombar. Ele simplesmente zomba de 900 homens. Ele diz: continue rezando, orem mais alto, talvez Baal esteja dormindo.
Quer dizer, aqueles profetas poderiam ficarem revoltados e matar a Elias, e ele não estava com medo de 900 homens. Ele começa a zombar, e aí depois ele diz: agora já que os deuses de vocês não responderam, espera um pouquinho. E a oração que Elias faz, minha gente, é tão michuruca para nós hoje, que às vezes temos até vergonha de orar, fazendo a oração de Elias, de tão pequena que foi. Mas não é o tamanho ou o tempo da oração, e sim por quem ela é feita. Elias orou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu é Deus, que tu és Deus, e segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-nos, ó Senhor, responde-nos. E quando ele fez esta oração, diz a palavra que uma bola de fogo de dia desceu do céu e consumiu o holocausto. E todo o povo caiu com o rosto no pó e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias passa a mão na espada e diz aos 900 profetas: não corram, porque agora vocês vão se ver comigo. E ele vai lá e passa a espada em 900 homens. Um homem só, na força do Senhor, consegue vencer praticamente 1000 homens. Este era o profeta Elias. Quer dizer, um cara fora de série. Mas entrou em colapso. Elias entrou em colapso. Um dia ele ouviu uma coisa que foi tão violenta ao seu coração, ele ficou tão abalado com o que ele ouviu, que diz a palavra que ele caminhou um dia inteiro, sem parar, sem comer e sem beber. No deserto ele caminhou um dia inteiro, e depois ele se deita debaixo de um zimbro, olha para o céu e diz: Senhor, já basta, não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida hoje. Ele pede a morte. O que faz um homem da qualidade de Elias, um profeta respeitado, temido, poderoso em palavras, poderoso em obras, aprovado por Deus, admirado pelo povo de Israel, entrar em colapso? Porque alguém poderia dizer: entrou em colapso porque não conhecia Deus. Elias via Deus face a face, era um cara que tinha uma comunhão com Deus fora de série. Como é que um homem assim entra em colapso? Pede no seu ânimo a morte. Como? É muito importante que você guarde esta palavra no seu coração hoje, porque o que Elias passou, cada pessoa aqui tem passado diariamente na sua vida. E se Elias, um cara fora de série como este, entrou em colapso, qualquer pessoa aqui também pode entrar. Eu vou ler o versículo de número 4 do primeiro livro dos Reis. No entanto, eu quero pedir para quem estiver sentado ficar de pé agora, por favor, em reverência à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Capítulo 19, versículo 4. E ele, Elias, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Que levou a Elias pedir no seu ânimo a morte? Cara que tinha tudo para ser feliz, aliás, era, não é? Respeitado, admirado, com apoio de Deus, com apoio do povo. Por quê, hein, minha gente? Não é de se pensar? Porque pessoas que têm tudo para ser um sucesso entram em depressão. Porque pessoas que têm tudo para ser felizes, ricas, prósperas, abençoadas, entram em colapso. E algumas até tiram a própria vida. Elias está tão arrasado que ele diz: para mim já basta.
Não quero mais viver. O que leva uma pessoa a passar por estas coisas? Quantos aqui acreditam que Deus vai falar conosco nesta noite? Então, eu sei que tem muita gente que está sofrendo aqui, muitas pessoas que não aguentam mais o sofrimento, que não aguentam mais a angústia, a tristeza e tantas lutas que vem passando. Nós vamos usar apenas parte do que Elias falou. Ele disse: já basta. Eu digo para você em nome de Jesus, já basta deste sofrimento. Já basta. Levante as mãos aos céus e diga: ó Senhor, já basta. Basta, Senhor. Chega. Eu não aguento mais. Diga mais alto com muita fé: já basta. Ó Senhor, chega. Já basta. Chega de tanto sofrimento. Você acredita que o Senhor vai falar conosco nesta noite? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, que é digna de toda honra e de toda aceitação, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera. Salva de palmas, vamos aplaudir mais a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, comece a profetizar, dizendo: chega, já basta, já basta, já basta, já basta. Pai bendito e Deus querido, a tua palavra agora vai ser pregada. Revista-me com o teu Espírito Santo e com o teu poder. Assuma o meu lugar aqui neste altar, que não seja eu a falar, mas o Senhor através da minha vida a falar com esta pessoa que me assiste à distância, pela internet, pela TV e me ouve pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga: já basta, ó Senhor, chega, no nome de Jesus. Por favor, podeis tomar assento, podeis assentar. O que aconteceu com Elias para que ele chegasse a esta conclusão, que era muito melhor morrer do que continuar vivo. Ele não pensou em se suicidar, em pegar uma espada e enfiá-la no coração, no próprio peito. Não, isso ele não pensou. Ele pensou que Deus poderia tirar a sua vida, já que Deus dá e tira a vida. Por que que Elias chegou à conclusão que melhor é morrer do que viver? O que Elias passou, eu venho passando há muitos anos, 365 dias por ano, todos os dias. E quando eu vejo a história de Elias e as aflições que ele passou se confundem com as nossas aflições, eu fico pensando, eu tenho que agir neste ponto com mais sabedoria do que Elias, porque muitos pastores, muitos membros da igreja, muitos obreiros, muitas vezes, por causa dos problemas, entram em angústia, em depressão e em opressão e se fecham. Quantos pastores deprimidos? Tem pastor até que tirou a sua própria vida. Saiu um dia desses aí na televisão, um pastor de um ministério, de um outro ministério, que estava tão pressionado, tão oprimido, que ele foi achado morto dentro do seu apartamento. E descobriram que ele se matou. Como pode um homem com tanta comunhão com Deus, tantos anos de obra, chegar a este ponto? Como pode um cristão, uma cristã, pensar em morrer, pensar em se matar? O caso de Elias não, ele queria apenas que Deus levasse a sua vida. Mas na era em que nós estamos vivendo,
na era do homicídio e do suicídio, as pessoas estão pensando o tempo todo em tirar a própria vida. E esta é uma grande verdade. Agora, o que Elias passou que o levou ao colapso? O que as pessoas passam que fazem ela perderem o desejo de viver? Eu não sei se você tem caneta e papel ou se interessa em anotar. Se eu fosse você, eu anotaria, porque se Elias era tão especial e passou por isso. Primeira razão, primeiro motivo pelo qual Elias perdeu a razão de viver: por causa das pressões e ameaças que ele passou a viver. O que me impressiona é que Elias não era um homem de se amedrontar com ameaças. Lembre-se, ele enfrentou 900 homens e não teve medo. Ele falava na cara dos reis o que o Senhor mandava e ele não tinha medo. E agora, por causa de uma palavra, um recado que vieram dar para ele, Elias estava em casa e de repente chegou um mensageiro e disse assim: profeta Elias. Ele disse: pois não, tem uma mensagem de Jezabel para você. Ora, Elias não teve medo de 50 soldados mais um capitão? Ele orou e fez fogo descer do céu. Ele agora está com medo de um mensageiro que está trazendo a mensagem de uma mulher, e uma mulher que servia a outros deuses. E o mensageiro disse: a Jezabel, a rainha Jezabel, mandou te dizer que amanhã, a esta hora, assim como os 900 profetas de Baal e do poste ídolo estão mortos, amanhã, a esta mesma hora, você estará como qualquer um deles, porque ela vai te matar. Espera aí, Elias não era homem para ter medo de 900 homens, teria medo de uma mulher e ainda de um mensageiro. Só que tem aquele ditado popular, né, minha gente? Pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Elias não ouviu uma ameaça. A vida inteira de Elias, ele foi ameaçado. Só que quando aquelas primeiras ameaças chegaram, ele nem se preocupou. Quando vinha uma notícia ruim, ele nem se preocupava. Só que agora ele está num momento diferente. Existem momentos na nossa vida que nós estamos com a alma abalada, com a alma sensível, com a alma cansada. E quando isso acontece, qualquer pequena notícia ruim é suficiente para nos derrubar. Elias estava com o coração doído, abalado. Quando veio esta notícia, ele ficou tão abalado que no versículo 3 nós ouvimos: o que vendo ele, Elias, se levantou para escapar. Pessoal, peraí, escapar? Elias está fugindo de uma mulher? Elias não é homem de fugir. Ele está fugindo de uma mulher? O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, deixou Eliseu ali. Quer dizer que ele correu e ainda levou o Eliseu com medo. Elias, hein? E ele se foi ao deserto caminho de um dia, caminhou um dia inteiro. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. É uma árvore pequena. Elias estava tão abalado que ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Estava em depressão, estava angustiado. Vou te provar que ele estava em depressão. E ele ficou dormindo debaixo daquele zimbro. Aí Deus deu uma ordem e disse a um dos seus anjos: vai lá e leva essa comida para Elias. Leva esse pão cozido, leva essa botija de água. Este pão está abençoado, vai lhe dar força para que ele possa caminhar a jornada da vida. Leva esta água, porque esta água está abençoada por mim.
O anjo aparece para Elias. Elias está dormindo. O anjo lhe toca ao lado e diz: Elias, desperta. Ele levanta a cabeça, olha, reconhece que é o anjo e não esboça nenhuma expressão. É todo dia que a gente vê o anjo? Hein, minha gente? Elias está vendo um anjo e nem se importa. O anjo diz: ô Elias, o Senhor me mandou até você. Ele disse que longa é a tua jornada. Olha aí, levanta, come e bebe. Elias levantou, ele estava deitado. Ele levantou ou não? Ele se assentou, pegou o pão, comeu, pegou a água, bebeu e voltou a dormir instantaneamente. Você é assim? Eu sou muito elétrico. Então, se eu estiver dormindo e a minha esposa me acordar, normalmente eu perco o sono. Mas em algumas ocasiões, quando ela se levanta à noite para ir ao toalete, eu percebo ela levantar, meio que acordo, mas como eu sei que ela está ali, ao lado da cama, quer dizer, um pouco mais para lá, não bem ao lado da cama, né? Tem um closet, tem 2 portas ainda, porque ninguém merece banheiro ao lado da cama. Então ela vai lá, e eu sei que ela está ali dentro do mesmo ambiente. Me viro, 2 minutinhos depois, às vezes antes dela voltar do banheiro, eu já durmo. Mas é uma situação normal. Ver um anjo é uma situação normal, minha gente? Não. Elias vê o anjo, e não apenas vê o anjo, ele faz uma refeição e instantaneamente volta a dormir. Sintomas do que isso? Sintomas do que, minha gente? Depressão. Aí o Senhor disse: acorda Elias novamente. Acorda Elias. Aí o anjo toca novamente ao lado de Elias e diz: Elias, levanta. Aí ele olha, pela segunda vez, tem pão cozido e água. Ele come o pão, bebe a água. Aí o anjo do Senhor diz: Elias, levanta, porque longo é o teu caminho. Ele vai levantar, vai andar e caminhar durante 40 dias e 40 noites sem parar. É verdade que aquela comida lhe deu força, era uma comida abençoada, era uma água abençoada, mas isso aqui é sintoma do que mesmo? De depressão, de angústia. Você sabe o que mais me impressiona? E eu quero que você tome posse desta palavra. Mesmo nos momentos mais angustiosos da vida das pessoas, mesmo nos momentos de tristeza, de angústia, de depressão, de profunda depressão, Deus não deixa a pessoa sozinha. Ele sempre manda o seu anjo para estar com aquela pessoa. Deus não te deixou só. Neste momento de tristeza e de angústia que você está, acredite no que eu estou falando, Deus está contigo. E Ele está te alimentando com esta palavra hoje. Vamos aplaudir mais ao Senhor, minha gente. Primeira razão pela qual Elias entrou em colapso: uma má notícia, uma notícia ruim. Às vezes a gente recebe cada notícia, né? Às vezes somos perseguidos no trabalho, no colégio, na rua. Somos perseguidos por amigos, falsos amigos e amigas, perseguidos por parentes invejosos. Tem que tomar cuidado com isso, porque a perseguição contínua pode entrar no coração e pode levar à tristeza. Foi isso que deixou Elias abalado. Foi a perseguição contínua. A notícia ruim, sempre chegava a notícia ruim para o Elias. Ô pastor, não fala isso não, porque só anda chegando notícia ruim na minha vida. Em nome de Jesus, isso vai mudar. A notícia boa vai chegar também em sua casa. Já basta, chega de tanta notícia ruim. Está na hora de você receber uma boa nova, uma boa notícia. Oh glória, chega de notícia ruim, minha gente. Diga comigo: já basta. Mais alto: já basta.
chega! Segundo motivo pelo qual Elias entrou em colapso. Veio a notícia ruim, o Senhor falou com ele. Ao invés de buscar ao Senhor e se levantar daquela situação, sair daquele buraco, sabe o que ele fez? Ele entrou na caverna. Ele se isolou. Ao invés de enfrentar o problema de frente, ele se isolou. Entrou na caverna. Sintomas de quem está em depressão. Quando a pessoa ela não quer enfrentar o problema de frente, quando a pessoa está derrotada na alma e no espírito, ela entra em um casulo pessoal. Ela se isola, ou no seu mundinho, ou no seu quarto. Ela para de falar com as pessoas, ela literalmente se isola. Elias recebeu aquele alimento, e você está recebendo o alimento que dá força para a alma agora, que é a palavra de Deus, o pão, que é o pão da vida, e a água do Espírito, que jorra do trono de Deus, água limpa, oh glória! Esta palavra está animando a sua alma. Elias recebeu o pão da vida e a água que jorra do trono de Deus. Com este alimento ele andou 40 dias e 40 noites, mas ao invés de buscar a Deus, ele foi para a caverna se esconder. Foi se esconder. Olha aqui, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos repetir o que Deus perguntou para Elias? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Repete comigo. Que fazes aqui, Elias? Deus está perguntando: o que você está fazendo dentro da caverna? Por que você está isolado? O Senhor está perguntando para você: por que você está se isolando? Por que você está dentro da caverna? Por que você se isolou no seu mundo pessoal? Você que está me assistindo pela TV, por que você se isolou dentro deste casulo? Que fazes aí? Por que você está assim? Elias, ao invés de dizer: não, Senhor, eu vim a este lugar porque eu queria buscar a tua face. Era isso que Deus esperava. Mas ao invés disso, ele se isolou e respondeu. Versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Ô Senhor, o que o Senhor quer, hein, Senhor? Mataram os meus pais, mataram os profetas, os poucos servos que o Senhor tinha se desviaram. Só fiquei eu, sozinho, fazendo a tua obra, anunciando o teu nome, e agora ainda querem me matar. Por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Você sabe o que me impressiona mais ainda? Não me posse desta palavra. Não tem buraco, não tem caverna, não tem casulo que o ser humano possa se isolar, que Deus não vá lá falar com ele. Deus foi lá na caverna falar com Elias. Deus está usando a minha vida agora. Deus está usando a minha vida agora para falar com você que está na caverna. Eu vou te tirar deste fundo de poço. Eu vou te tirar desta caverna. Eu vou te tirar deste buraco em que você se encontra. Eu vou te levantar, minha filha. Eu vou te levantar, meu filho.
Oh, glória! Vamos aplaudir mais, minha gente. Quando Deus quer falar com o homem, Ele faz sinais fora do comum, só para que o homem saiba: Deus está falando comigo. Elias está dentro da caverna e ele ouve esta voz: "Que fazes aqui, Elias?" Aí ele responde, mas Deus não quer que fique só nisso. O Senhor diz: vem cá que o Senhor vai falar contigo. Olha aqui o versículo de número 11. E o Senhor lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. O Senhor disse: Elias, sai aí que eu vou falar contigo. E Deus vai fazer todos estes sinais. Primeiro, o Senhor passa e um vento forte. O vento é tão forte que a penha começa a se desfazer, a pedra começa a se soltar, as pedras se soltam da caverna onde Elias está. Ele sabe, isso é um sinal. Elias estava acostumado com sinais no céu e na terra. É um sinal. Deus está mostrando que Ele tem poder na natureza. E Elias está aqui, na fenda, procurando o Senhor. De repente começa a tremer a caverna. Todo o monte começa a tremer. Todo o monte começa a tremer. Começa a tremer a caverna. Um terremoto acontece. Elias sabe, é o Senhor. Mas o Senhor não estava no terremoto. Elias olha e de repente aquele fogo consumidor. E ele fica apavorado com aquela coisa. E não é uma visão, não. Aquilo está acontecendo literalmente. O vento não foi uma visão. O vento aconteceu, o terremoto aconteceu, o fogo aconteceu. No entanto, Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. E de repente, uma brisa, uma voz suave começa a ecoar naquela fenda. Deus não precisa de muito para entrar na sua caverna. Se houver apenas uma fenda, Ele vai entrar no seu coração, Ele vai entrar na sua vida. De repente, aquela voz entra na caverna e a voz diz assim. Olha o versículo 12 para você entender. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa. Esse nosso Deus é maravilhoso. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu o que? Ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia o que, minha gente? Que fazes aqui, Elias? Todo este show natural para falar a mesma coisa. Você sabe que quando a pessoa ela está dentro da caverna, mesmo com sinais, com prodígios, mesmo Deus falando, a pessoa não consegue ouvir a voz do Senhor. E aqui está a terceira razão pela qual Elias entrou em colapso. Elias parou de olhar para o Senhor e passou a olhar para o inimigo. Elias parou de dar ouvidos à voz do Senhor e passou a dar ouvidos à voz do inimigo. Todas as vezes que você para de olhar para o Senhor e passa a olhar para os seus problemas, você cai. Todas as vezes que você deixa de ouvir a voz do Senhor e passa a ouvir a voz de acusadores, de pessimistas, de derrotistas, você vai afundar, você vai cair. A voz do Senhor novamente fala com Elias, como falou aqui no versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Qual foi a resposta que Elias deu no versículo 10? Você quer ver? Vamos lá dar uma olhada. Versículo 10. E ele disse:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Agora compara com a resposta que ele dá pela segunda vez no versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor. Versículo 10: Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto. Versículo 14: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto. Versículo 10: derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Versículo 14: e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Perceberam alguma coisa? Elias tinha um discurso preparado para o Senhor, um discurso derrotista. Eu estou só, ninguém me ajuda, querem tirar a minha vida, querem roubar o meu emprego, querem roubar o meu marido, querem roubar a minha mulher, querem tirar a minha paz, querem tirar o meu dinheiro, querem me derrubar, querem puxar o meu tapete. Para com este discurso pessimista, pelo amor de Deus. O Senhor falou 2 vezes com Elias: o que fazes aqui, Elias? E ele responde 2 vezes a mesma coisa. Mas o Senhor tinha uma resposta também na ponta da língua. O Senhor disse: Elias, você acha mesmo que você está sozinho, Elias? Você acha mesmo que você é o único servo meu nesta terra? Você está enganado, Elias. Eu tenho 7.000 homens santos como você, que não se dobraram para Baal e nem beijaram os seus pés. Estes homens estão contigo nesta guerra. Olha aqui para mim: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Você não vai perecer, você não está só, eu estou contigo, nós estamos contigo, e o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Não dê ouvidos à voz do adversário. Passe a olhar para o autor e consumador da sua fé. Não ouça a voz contrária, ouça a voz do Senhor, e ela te dará a vitória. Fiquem de pé, por favor. Não procure desculpas. Deus sabe o que você está passando. Mas uma coisa eu tenho a te dizer, e o Senhor falou isso com Elias: eu sou contigo, Elias. Eu tenho mais 7.000 homens santos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinha, você não está sozinho. Aliás, pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado, mesmo que você não a conheça. Faça isso, não é para pegar, é para segurar. Segure na mão desta pessoa. Está vendo aí? Você não está só. Você não está só. Nesta guerra você não está só. E o Senhor está me autorizando a te dizer: nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, senão minha, diz o Senhor. Levanta a tua cabeça, sai da caverna. Oh glória. Pastor Neilton, o que é que eu faço para sair desta situação? Olha para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Enquanto Elias, que já era um homem de Deus, ficou olhando para o homem, ele afundou. Na hora que ele voltou a olhar para Deus, a vida dele mudou. Olhe para Jesus. Eu vou te fazer um convite agora que vai mudar radicalmente a sua vida. Quantas pessoas aqui, olhando para Jesus, querem agora recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Erga a mão direita para o céu. Pastor, eu quero. Isso aí, mais alto. Levante mais alto. Chega de tanta dor, chega de tanta angústia. Agora com a mão erguida, venham aqui na frente, por favor. Eu vou ajudar vocês agora na fé. Agora nós estamos juntos. Eu estou contigo, estamos juntos. Vem moça, vem moço, vem aqui meu amor, vem aqui senhora. Vem senhora, vem também. Lá no fundo, vem aqui. Vem meu amor, vem, eu vou orar por você. Vamos aplaudir mais ao Senhor.
Permaneçam aqui na frente comigo. E as almas continuam chegando. Vamos aplaudir mais. Vem, querido, vem. Agora você não está mais só. Nós estamos juntos e Deus está conosco. Oh, glória! E vou chamar você que por causa dos problemas acabou se afastando na fé. Pastor, eu virei um filho pródigo, eu virei uma filha pródiga, eu me desviei. Será que Deus me recebe de volta? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe como é que Jesus está? Ele está aqui de braços abertos. Sabe como é que ele morreu na cruz? Ele não morreu assim como as testemunhas de Jeová dizem. Se ele tivesse morrido assim, numa estaca e não numa cruz, como os testemunhas de Jeová dizem, ele estaria assim para a humanidade. Mas ele não morreu assim. Ele morreu assim. Ele morreu assim. Segura para mim aqui. Segura para mim aqui o microfone. Ele morreu assim, ó. Morreu assim, ó. De braços abertos. Sabe para quê? Para abraçar todo sofredor e sofredora, para salvar todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados. Pastor Neilton, eu me sinto fraco, fraca na fé. Jesus está te chamando. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que ainda hoje pensou em morrer, saia do seu lugar e vem aqui na frente, porque o diabo quer tirar a sua vida, mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Pastor, ainda hoje, vem aqui na frente. Pastor, a ideia de suicídio não sai da minha mente. Vem aqui na frente, porque o Senhor quer mudar isso na sua vida. Você que não é batizada, não é batizado, vem aqui na frente também. Oh, glória! Vamos aplaudir mais ao Senhor. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Enquanto as almas estão vindo, eu quero falar com você que me assiste pela TV e pela internet. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você que está como um filho pródigo, uma filha pródiga, volte para Jesus agora. Você que está angustiado, pensando em morrer, não tire a sua vida, não tire, porque Jesus está de braços abertos para te dar vida, e vida de verdade. Ele vai te tirar deste casulo, Ele vai te tirar desta angústia e desta depressão que você está, desta tristeza, desta dor. Você acha que ninguém te compreende? Você acha que ninguém te entende? O Senhor Jesus está dizendo: eu te conheço desde quando você estava no ventre da sua mãe. Eu te conheço, minha filha. Eu te conheço, meu filho. E eu vou resgatar a sua alma. Aí onde você está, levante a sua mão, entregue a sua vida para Jesus. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Você que é um filho pródigo, uma filha pródiga, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, coloque a mão direita sobre o local do coração, aqui na sede da Paz e Vida. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não puder se ajoelhar, permaneça de pé. Mas se você pode, se ajoelhe. A igreja, estenda as mãos aqui. Feche os olhos. Se não puder se ajoelhar, permaneça de pé. Orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua voz, que é mansa e suave. Pai, perdoe agora os meus pecados e as minhas falhas e as minhas transgressões. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois eu confesso ao Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, eu entrei hoje em sua casa, eu comecei a ouvir esta palavra e eu estava angustiado, entristecido, abatido até a morte, mas este alimento, que é a tua palavra, renovou a minha alma. Eu não quero nunca mais voltar a sentir esta angústia, esta dor, esta tristeza. Remova isto agora do meu coração e da minha alma, no santo nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.